Bom dia, alunos do curso Ação, tudo bem? Professora Kátia Regina, vídeo 2, né? Onde nós vamos estar abordando ainda a Educação Artística 2. Espero que vocês que estiveram presentes na aula anterior, no sábado, possam ter assistido os vídeos, entendido, né, a nossa proposta neste módulo. Nós estamos concluindo o nosso portfólio, que nós demos início em Artes 1. Aos alunos novos que estão ingressando neste módulo, nós temos todas as orientações necessárias aí na nossa plataforma e vamos hoje dar continuidade da página, finalzinho da página 3 da nossa apostila, nosso material aí, que você tem como ter acesso na nossa plataforma, até a página 6, onde nós vamos continuar falando da importância do ensino da arte na educação básica, que você sabe bem que vai da educação infantil até o terceiro ano do ensino médio, né? Nosso foco é onde a nossa habilitação alcança, que no caso de vocês até o quinto ano, né, do ensino fundamental 1. Então vamos lá. As quatro, na finalzinho da página 3, as 4 linguagens da arte. Quais são? Primeiro, a dança. A dança é a mais completa, porque ela envolve o ritmo, ela envolve expressão corporal, ela envolve interação social, ela envolve artes de uma forma geral, não é? Tem todo o aparato do mundo artístico, né? Que a gente costuma dizer que é a arte mais completa, é a dança, tá? Então nós temos a dança, nós temos as artes visuais, que é tudo aquilo que a gente vê no mundo aí atual, são os outdoors, são os videoclipes, são as imagens de forma geral, né? São os grafites, são as propagandas, enfim, tudo isso é arte visual, tá? E nós temos o teatro, que envolve toda a dramatização, coreografias e tudo mais, não é? E finalmente a música. Então são 4: é a dança, artes visuais, o teatro e a música, tá? Isso tem que ficar bem claro, tá bom? Também nós falamos que a dança e a educação tem tudo a ver na expressividade de sentimentos, né? As emoções, a criança se coloca perante o mundo, a sociedade da qual ela faz parte. Então é importante você trabalhar sim a dança, não somente em específico para os eventos da escola, mas você utilizar a dança, a música dentro da sala de aula de uma forma, né, a agregar e muito no lúdico, na educação dos nossos pequenos, tá bom? Também trabalhar a importância do social, né, como eu falei, do outro. E tipos de danças tem vários, tem balé, tem coreografias de forma geral, como eu falei, para cada evento, enfim, né? Também nós falamos que ao trabalhar a dança e a música, nós trabalhamos o quê? A lateralidade, a coordenação motora, nós trabalhamos a sociabilidade e principalmente o quê? A afetividade, né? Tão importante nos dias de hoje. Na página 4, né, dando seguimento aí, nesse vídeo nós vamos abordar o trabalho de artes, né, o ensino em sala de aula. Então, quando você vai trabalhar uma atividade artística, que a gente chama de o fazer artístico, a criança precisa ser orientada no que ela deve fazer, mas não de forma a limitar a sua criatividade. Não é esse o nosso objetivo. Então, nós temos que manter o equilíbrio entre o espontaneísmo da criança, né, que até uns anos atrás era considerado como o certo, a grande liberdade de criatividade, sem orientação alguma do docente, tudo que a criança fizesse era arte, né? E hoje, com a elaboração de um estudo de releitura de obras de arte. Ou seja, hoje a criança precisa trabalhar tanto a sua criatividade, quanto reconhecer obras. Obras de quem? De artistas renomados, saber fazer uma leitura da obra. Exemplo, entender, não precisa ser nada aprofundado, mas uma releitura de certas obras. Por exemplo, o quarto, quinto ano do ensino fundamental, a gente costuma trabalhar
Tarsila do Amaral, Juan Miró, né? Que são formas geométricas fáceis da criança se aproximar àquilo que está sendo pretendido na obra, não é verdade? Trabalhando o quê? Cores, formas e etc, tá? E principalmente a sensibilidade. Também a gente fala aqui no início da página 4 que o trabalho com artes visuais na sala de aula inclui o quê? Pinturas, colagens, recortes, desenhos, modelagens, tudo aquilo que você puder trabalhar de recurso que esteja ao seu alcance com as crianças, né? De uma forma bastante sensata, né? Nada de periculosidade, mas que você possa desenvolver a arte em sala de aula, porque não cabe mais aquele ensino da arte no final da semana, na sexta-feira, no último tempo de aula, não cabe mais. A criança precisa ser apresentada ao mundo artístico para que a sua expressividade, a sua autonomia individual, né, a sua colocação social seja explorada, tá? O lúdico é o fazer aprendendo, que eu costumo sempre falar. E aqui a gente está falando de interdisciplinariedade. O que é isso? É você utilizar, por exemplo, usando a arte em geografia, em matemática, em história, em língua portuguesa. De que forma? Agregando conhecimentos, né? Você vai estar utilizando a arte dentro de cada conteúdo. Tem como você aplicar de uma forma mais leve, mais suave, utilizando a arte, tá? Nós vamos falar também de Ana May Barbosa. Ela é uma das percussoras, né, da arte atual no Brasil. Então, ela vem mostrando aqui que é absolutamente importante o contato com a arte por crianças e adolescentes. Por quê? Porque você vai trabalhar o raciocínio, você vai trabalhar o cognitivo, você vai trabalhar o afetivo, como eu já falei, você vai trabalhar a inteligência emocional da criança através do desenho. Especialistas, eu costumo sempre falar isso, os psicólogos, eles conseguem entender o mundo que a criança está vivendo. Às vezes está passando um conflito familiar, às vezes está passando uma dificuldade de aprendizagem. Então, através do desenho, da pintura, das cores, do uso das cores, é possível fazer essa leitura emocional da criança. Também ela fala que é uma forma de fazer a leitura de mundo, né? Como Paulo Freire também coloca bem, a criança, ao utilizar a arte, ela faz a leitura do que ela tem ao seu redor. Ela vai desenhar o seu cotidiano, ela vai desenhar aquilo que está mais próximo dela. E com isso ela vai se identificando como ser único, né, individual e ao mesmo tempo social, ou seja, fazendo parte daquele contexto. A criança aí também se revela em suas produções artísticas como que eu já falei, né? Com tudo aquilo que ela produz, com o desenho, com a pintura, com o recorte, com a colagem, e tudo mais que ela for produzindo, né? Através do teatro também, a criança se posiciona, né, perante a sociedade. Nós falamos isso no módulo anterior. Quais são os seus elementos de apropriação? A fala, os gestos, o carisma, não é? Ela vai agregando a sua personalidade. Aquilo que porventura não esteja amadurecido, ela vai estar desenvolvendo o seu eu, né? Também o teatro traz um enriquecimento e desenvolvimento físico, porque ao se expressar corporalmente, a criança vai atingindo níveis de desenvolvimento, né? Ela vai trabalhando a sua coordenação motora, ela vai trabalhando o seu cognitivo em relação ao seu próprio corpo, não é? Também precisa do seu mundo de faz de conta. Nós falamos muito sobre isso no início do módulo anterior, que o mundo do imaginário, né, do faz de conta, a criança precisa desenvolver isso, ela precisa trazer do imaginário para o seu real, porque quando a criança está colocando o seu imaginário em ação, trazendo para o concreto, para ela aquilo é real. Então ela começa a agregar esse tipo de conceitos e valores ao seu eu, a formação desse cidadão sociocultural, é um cidadão crítico, né, para a nossa sociedade, né? Também ela começa a trazer a arte como uma forma de atividade humana
e seu desenvolvimento pleno, ou seja, em todas as áreas, tá bom? Na página 5 da nossa apostila, ela fala que a arte faz com que o ser humano se veja e se reconheça. Olha que interessante, né? Quando você observa, quando você aprecia. Então, não é só o executar, não é só a produção, mas o apreciar. Quando a criança, o jovem, adolescente, ele aprecia, ele lê, ele entende, ele reconhece, ele se vê, porque cada qual faz a sua leitura ao observar uma arte. E isso é reflexivo, isso é crítico, isso é maravilhoso, não é verdade? Vem a força da arte teatral também, faz com que a comunicação e o contexto temático sejam bem transmitidos aos demais. Ou seja, a comunicação ela fica maior, ela atinge um público maior, ela atrai um público maior. Então, o teatro, a dança, a música, as artes visuais, elas têm essa força de agregar mais conhecimento, mais desenvolvimento humano e, ao mesmo tempo, maior comunicação, né? Também ela fala que outro caminho através do qual também o teatro pode ser utilmente explorado na educação é o caminho das dramatizações, como eu falei, com temas específicos, né, históricos, geográficos e até matemáticos. No módulo de jogos e recreação, nós trouxemos um vídeo de um professor de matemática que ele monta ali todo um aparato de uma máquina do tempo para ensinar história, matemática, geografia. Foi muito interessante. Então, é o lúdico cooperando aí com o cognitivo, né? Também, ao executar o aprendizado, o conhecimento fica interiorizado. Ou seja, aquilo que realmente você aprende fazendo, você interioriza, você traz para si. Vocês já ouviram aquela máxima que diz que aquilo que a gente aprende de fato a gente nunca mais esquece? Isso é verdade, isso é fato científico já comprovado. Porque aquilo que você aprendeu, você apreendeu. Você trouxe para você, é seu, ninguém tira. Vai com você, não é? Então, é disso que nós estamos falando aqui. A musicalização também, hoje nós teremos aí 2 vídeos agregando a força da dramatização, da musicalização e das artes visuais. Então, você vai estar vendo de perto como funciona junto com as crianças essas ferramentas maravilhosas, né? Qual é o objetivo disso tudo na escola? Além de tudo isso que nós estamos abordando aqui nessa manhã, a música faz a ponte entre as emoções interiores e a comunicação. Ou seja, através do canto, a criança, ela, de repente, consegue se ver, consegue se colocar de que outra forma ela não conseguiria. Então, ela se envolve, é algo extremamente interessante, né, trabalhar isso. Também trabalhar com a música, você pode trabalhar várias disciplinas, conceitos, valores, é uma ferramenta que você pode utilizar em qualquer aula, em qualquer contexto. Buscar usar a música como novidade pedagógica. Quando você vai apresentar um novo tema, né, ou uma nova noção, como a gente costuma falar lá no Fundamental, trazendo uma música, você vai registrar isso de uma maneira bem alegre, bem dinâmica e bem eficaz. Os professores de cursinho preparatórios, né, eles sabem disso. Então, quando eles vão lançar uma fórmula lá em química, ou quando eles vão traçar um quadro, um estudo em física, matemática, o que for, biologia, eles sempre procuram montar um rap, montar uma musiquinha, algo que traga esse registro de uma forma mais dinâmica. Então, professores de adultos, adolescentes, eles já utilizam essa ferramenta. E por que não nós? Temos que usá-la, né? Então, a música, ela abre caminhos para se trabalhar inúmeros conteúdos, tá? Não tem limite, tá bom? Porque também trabalha o quê? A calma, a concentração, a criança fica atenta, é tudo que a gente quer, né? O professor sonha com a atenção dos seus alunos e a música traz isso, tá bom? Também traz o emocional, o relacional, o racional e o lúdico, ou seja, você vai trabalhar emoções, você vai trabalhar relação um com o outro, né? Relações sociais, vai trabalhar o racional,
não é? A criança vai estar trabalhando com a razão e o lúdico, que é a brincadeira. Olha aí, é o contexto completo, não é verdade? Também a arte desenvolve plenamente o comportamento das crianças. Você pode ter aí um grupo, uma turma de crianças bastante agitadas, né? E aí você trabalhando com arte, você consegue trazer aquele momento, a calma, a concentração, a atenção, né? Você consegue trabalhar a afetividade entre eles. Enfim, é bem rico, né? Uma ferramenta bem rica. E aqui o trabalho, a música, a dança, o teatro, as artes visuais, elas vêm proporcionar tudo isso que a gente já falou, a integração social, a interação social, as atividades de participação, cooperação, não é? E desenvolve aí o que a gente mais quer, que é a autonomia da criança, tá bom? Finalizando aí, a arte na educação. Lá na página 6, o último parágrafo, eu poderia até chamá-lo de resumo da apostila, né? Porque ele é maravilhoso. Ele diz assim, vou até ler aí. Acompanhe aí comigo, por favor. A arte na educação é, sem sombra de dúvidas, uma ação que dá certo. Olha aí. O trabalho realizado com a arte em sala de aula pode deixar um ambiente o quê? Leve, alegre, permitindo que a criança possa se expressar, brincar, entrar em contato com as vivências do dia a dia, com a família e desenvolver seu vocabulário, ajudando o processo da aprendizagem, da escrita e leitura. A arte é fundamental para o desenvolvimento de uma identidade, pois auxilia na autonomia do indivíduo, trabalha a imaginação, criatividade, capacidade de concentração, fixação de dados, experimentação de regras e papéis sociais, desenvolve a expressão, o equilíbrio, a autoestima, o autoconhecimento e a integração social. Olha aí, que resumão, né? Muito legal esse parágrafo, gostei muito. E eu vou completar só um pedacinho assim. O uso da arte em sala de aula é fundamental para a autonomia e a criatividade de qualquer indivíduo, pois trabalha a sua expressividade plena e a sua criticidade como social, como cidadão, como crítico e reflexivo, tá? Então fica aí a nossa fala de hoje. Lembrando que você tem mais 2 vídeos complementares aí para você assistir. Estudem. Na aula de dia 2 de maio, como nós já agendamos aí na plataforma, será a nossa avaliação aqui na plataforma, tá? Totalmente voltada para os nossos encontros, para os nossos vídeos e para a nossa apostila. Então o material está aí disponível. Estarei hoje em nossos horários de aula disponível para tirar qualquer dúvida. Lembrando que esse nosso módulo está bem fácil, bem gostoso, bem prazeroso de estudar, não é? Está trazendo aí aquilo que a gente mais gosta, que é trabalhar o prático, né? Trabalhar o lúdico com as nossas crianças, tá? Caprichem aí no portfólio, sabendo e lembrando que é só esse trabalho que você vai ter que me apresentar. Coloque tudo aquilo de criativo que eu sei que você tem potencial para isso e tenho certeza que farão um bom trabalho. Fiquem com Deus, tenham o restante de sábado abençoado, tá bom? E Deus continue nos guardando, nos livrando de todo mal. É um prazer estar, mesmo à distância, saber que você está aí juntinho comigo e nós estamos dando conta de tudo, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau. Até o próximo sábado.